4, a partir do versículo 6. Ele escreveu assim: ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir esta água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus dizendo: mestre, coma. Mas ele lhe disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois o caso é verdadeiro ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher, e o que vocês não semearam, outro trabalharão, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, samaritanos foram até a Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Digo mais uma vez, você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Da mesma forma como o Espírito Santo tem falado ao seu coração até aqui,
que você agora possa pedir que o Espírito Santo fale através da ministração e da pregação da palavra. Vamos orar. Pai, nós queremos sempre pedir que o Teu Espírito Santo, que ilumina, ó Deus, o nosso coração, que dá-nos, ó Deus, a nós entendimento, para que possamos, ó Deus, ao ouvir a Tua palavra, não resistirmos àquilo que o Senhor tem a nos ensinar, mas que possamos, ó Deus, seguir em frente no propósito que o Senhor tem dado para cada um de nós, para que possamos, ó Deus, tirar todo o peso e todo o pecado da nossa vida e corrermos, ó Deus, com perseverança aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos começando hoje, então, uma nova série de mensagens, espiritualidade emocionalmente saudável. Uma série de mensagens importante para nós, porque durante muito tempo, nós aprendemos acerca da nossa caminhada com Deus, que devemos cuidar somente da questão espiritual. Com o passar disso, a gente acabou esquecendo muitas vezes as nossas questões emocionais. E então fazemos da nossa vida compartimentos. A gente vai compartimentando a nossa vida, até porque a gente tem uma certa influência nesse pensamento por conta da filosofia grega, que vai dizer exatamente que o corpo, a matéria é ruim, as emoções você pode ter um pouco de problema, mas as virtudes, o que realmente importa ao homem é o espírito, é o espiritual. Então a gente começou a buscar a espiritualidade e esquecemos as outras duas áreas, se o seu pensamento é um pensamento de 3 partes do ser humano. Mas eu penso como pensa o Antigo Testamento, e principalmente o povo judaico, que o homem é um ser único, tendo ali, desde a criação, e isso é nítido, quando Deus fala que Deus do pó fez o corpo do homem e soprou em suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. É pó, mas sopro divino, homem. São 2 partes, mas não 2 partes que se dividem, 2 partes que permanecem inteiras, que são integrais, que formam o ser humano, e não há como nós negarmos uma parte da outra. Nós precisamos então unir essas 2 partes e fazer que essas 2 partes unidas possam fazer com que a gente venha a amadurecer enquanto pessoas, e principalmente diante do Senhor, porque a vontade de Deus é que a gente chega ao amadurecimento, ao pleno conhecimento de Cristo, à estatura de Jesus. Esse é o objetivo de Deus para nós. Então não há como nós separarmos as 2 partes. É impossível você fazer isso. E por isso que a gente precisa caminhar nesse entendimento que estas coisas caminham junto. Porque às vezes existem pessoas com muito conhecimento bíblico, até dispostas no trabalho de Deus, mas com pouca estabilidade emocional. O exemplo que a gente dá isso, a gente poderia citar Saul. Saul era o rei, naquele momento com a permissão de Deus para governar o povo de Israel, mas Saul era totalmente instável emocionalmente. Teve inveja de Davi, e ele então persegue Davi por causa de uma inveja. Tem, num certo momento, uma crise de ansiedade, não soube aguardar o sacerdote, para que o sacerdote pudesse então oferecer o sacrifício, e é exatamente por causa disso que ele acaba perdendo o seu reinado, o seu trono. E então Deus escolhe Davi como seu sucessor. E a gente poderia dizer aqui inúmeras situações, que exatamente por a gente não ter essa estabilidade emocional, a gente acaba se perdendo. E também a gente pode citar que existem muitas pessoas que têm estabilidade emocional, mas não têm relacionamento íntimo com o Senhor. Não caminha com o Senhor, com o conhecimento que ele vai adquirindo, as informações que ele vai tendo, ele não faz com que aquelas informações e aquela instabilidade possam levar à total dependência de Deus, e a partir daí nutrir esse relacionamento com o Senhor. E por isso que a gente precisa olhar e exatamente parar e pensar como tem sido a minha, como tem sido a sua espiritualidade. Será que você tem conseguido unir essas 2 partes? Será que você tem tido dificuldade? Porque quando eu olho para o texto de Hebreus capítulo 12, esse é um texto para mim que me dá muita base ao pensar nisso, é claro, sem contar outros textos, inúmeros textos que eu poderia citar, o quanto que a Bíblia trabalha essa questão emocional no ser humano, e a gente que por conta que foi ensinado
dentro do pensamento grego, acabamos esquecendo de cuidar dessa área. Mas Hebreus capítulo 12, para mim, é o fundamental. Eu vou pedir que você abra nesse texto, no Hebreus capítulo 12. Ele não está no slide, mas vou pedir que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Primeiro versículo. Ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Que o autor dos Hebreus está falando o seguinte: olha, há algo de Deus na nossa vida, porque ele diz que há uma corrida proposta, e esse significado é exatamente de uma vida. Ou seja, há uma jornada, a nossa vida, Deus tem algo para nós, mas para que ele diz que a gente possa correr com perseverança, ou seja, a ideia dele é pensando num atleta que está disputando exatamente uma competição de atletismo, e aquele atleta mantém ali a constância até chegar ao final. Haja vista que a gente pôde presenciar exatamente um dos caras no atletismo que eu acho que não vai ter igual, o Usain Bolt. Como é interessante ver o Usain Bolt correr. E a gente deve correr essa corrida como o Usain Bolt. Essa é a ideia do autor aos Hebreus. Mas ele diz que existem coisas que nos atrapalham, que fazem com que a gente não corra livremente, mas fazem com que a gente corra amarrado, que a gente não tenha uma consistência, que a gente não corra livremente, mas a gente vai correndo algemado. Quantos aqui já fizeram aquela brincadeira de correr com o saco? É terrível, né? Principalmente se você caiu. O bullying, né? Aconteceu de tal forma, por isso que eu nunca disputei. Existem coisas, não, isso vai ser ruim para mim, eu vou evitar esse negócio. Mas é essa a ideia. Porque se a gente não está correndo livremente, é porque existe algo que nos está prendendo. E o que é que nos prende? Aí o autor aos Hebreus diz duas coisas. Ele diz o seguinte: livremo-nos, primeiro, de todo o peso e do pecado. Isso significa que o peso não é pecado. O peso é outra coisa que não seja o pecado. Então, quando a gente olha para essa situação, o que muitas vezes impede a gente de viver plenamente? Que causa em nós sofrimento, que causa em nós angústia, e a vida passa a ser um peso para nós. E a gente poderia citar inúmeras coisas, mas eu cito o que é mais comum entre as pessoas, que se sentem pesadas e sobrecarregadas: culpa. Culpa. A culpa é um peso para muitas pessoas, e de repente pode ser a culpa, mas a gente poderia colocar também algo que é muito fundamental no nosso tempo também, nas questões emocionais, os transtornos, transtorno de ansiedade, os transtornos depressivos. E a gente poderia aqui citar um monte de transtorno, porque há transtorno para cada uma das pessoas neste mundo, de tanta doença que se inventa em nosso tempo. Mas são coisas que sobrecarregam a gente, que a gente deve se livrar. Então, quando nós pensamos sobre isso, quando nós pensamos sobre viver com Deus e viver exatamente aquilo que Deus tem para nós, eu preciso olhar, então, quais são as coisas que têm dificultado a minha caminhada com Deus. Será que é questão espiritual? Ou será que é uma questão emocional? Mas eu quero resolver as duas, e quando a gente pensa numa espiritualidade emocionalmente saudável, é exatamente com esse foco. O foco de Hebreus capítulo 12, onde a gente se livra do peso e do pecado, e a gente segue com perseverança aquilo que Deus tem para cada um de nós. E a gente precisa exatamente correr, porque existem momentos na nossa vida que as coisas parecem boas, a gente aparenta, na verdade, ser bom, estamos vivendo num tempo bom, mas você sabe lá no fundo, no seu coração, que não está tão bom assim, que você gostaria que estivesse melhor.
mas a gente tenta parecer melhor. Mas existem também momentos na sua vida que está tudo um transtorno, está tudo com difícil, mas dentro do seu coração, você está conseguindo permanecer em paz, você está tranquilo. E é essa situação que, mesmo que existem dificuldades na nossa vida, que a gente permaneça em paz, que a gente corra com perseverança e com firmeza aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E que a gente seja assim. Esse é o meu desejo, e eu tenho certeza que também é o seu desejo. É o seu desejo? Amém? Nossa, então eu vou mudar a mensagem, que eu acho que esse não é o seu desejo. Eu acho que... Amém? Eu vou mostrar algo para você, um desenho. Eu tenho certeza que você já viu aquela expressão. Olha, isso é apenas uma ponta do iceberg. Você já ouviu essa expressão? Já falou quantas vezes? Inúmeras vezes. E às vezes a nossa vida é exatamente assim. Que se você já observou isso, a ponta do iceberg, tem aí o desenho, um iceberg. Esse é considerado o maior iceberg do mundo. A ponta dele é apenas 10% do total do tamanho dele. E isso revela para a nossa vida dizendo o seguinte, que aquilo que é exterior, aquilo que nós estamos vendo aqui uns nos outros, aquilo que você está vendo em mim, e aquilo que eu estou vendo em você, o que você está vendo a pessoa do seu lado, atrás de você, é só a superfície do iceberg. Os outros 90%, nós tentamos viver escondendo. E viver escondendo isso é exatamente um problema. O que nos leva a entender, por isso o tema da mensagem de hoje, é a gente eliminar a espiritualidade doentia. A gente precisa eliminar isso. A gente não precisa ter medo de mostrar todo o tamanho do nosso iceberg. A gente não precisa fazer da nossa vida para o outro somente uma parte daquilo que a gente quer que o outro veja, para que o outro possa perceber que tudo vai bem. Não, se nós queremos viver plenamente, a gente precisa exatamente não ter medo dos outros, restantes dos outros 90% da nossa vida, não ter medo disso e escancarar e ser livre de uma espiritualidade doentia. Porque se a gente não se livrar disso, a nossa vida vai continuar assim, superficial, sem profundidade, sem relacionamentos íntimos. E aí eu concordo com Bauman, há somente relações líquidas, não há profundidade, não há relacionamentos verdadeiros, não há relacionamentos que permanecem, exatamente que vamos ter uma vida superficial. Isso é uma espiritualidade doentia, mas se a gente quer ter uma vida plena, a gente precisa vencer isso. Eu coloquei para você hoje, pelo menos 8, que eu diria, que a gente poderia dizer e chamar 8 sintomas da espiritualidade doentia. Mas antes eu gostaria que você lesse esse texto comigo de Provérbios capítulo 4, versículo 23. Vamos ler juntos? De tudo... Exatamente o que Salomão está dizendo, é o homem mais sábio do mundo, não existiu nem antes dele e não vai existir depois, diz a Bíblia. O homem mais sábio que o mundo já teve. Ele diz o seguinte, quando ele escreve Provérbios, ele está ali bem na sua velhice, e ele pega o seguinte, olha, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Ele está falando do quê, irmãos? Questão emocional. De tudo que você deve guardar, guarde bem as questões emocionais da sua vida. Outro exemplo que eu poderia citar também é Caim. Deus falou para Caim exatamente cuidar do emocional dele. Quando ele tem inveja do seu irmão e fica ali revoltado, indignado, porque Deus aceitou o culto de Abel e não dele, Deus chega até Caim e diz assim, Caim, domina tua ira, domina suas emoções. Porque se você não dominar suas emoções, Caim, o pecado jaz à porta. Jaz à porta. Então, controla suas emoções. Domine suas emoções. E agora eu falo para você pelo menos 8 sintomas da espiritualidade doentia. Primeiro, usar Deus para fugir de Deus. Como que isso é feito? Quando você resolve trabalhar para Deus. Quando você resolve entrar no ministério, e você não permite, em hipótese alguma,
Deus moldar o seu coração. Porque quando nós entramos no ministério, automaticamente as pessoas dizem o seguinte: nossa, para ele estar no ministério, para ele ser pastor, para ser pregador, para ser professor, né, para ministrar louvor, para ser um líder da igreja, para ser envolvido nisso, nossa, que homem forte, que mulher forte. E a gente faz isso, a gente usa as coisas e o trabalho de Deus para fugir muitas vezes do trabalho que Deus quer fazer em nós. E a gente se ocupa nas coisas de Deus. A gente tem um exemplo, cantamos exatamente a situação de Marta e Maria. A música que nós cantamos, Me Leva Onde Eu Posso Ouvir Tua Voz, é exatamente em cima desse texto, aonde ali Marta estava completamente envolvida com o trabalho para Jesus, e Maria estava aos pés de Jesus. E Jesus pega e diz: Marta, Maria escolheu a melhor parte, como que posso eu tirar ela dos meus pés? E quando a gente faz exatamente isso, a gente trabalha demais para Deus e não permitindo que Deus possa trabalhar em nossa vida. Há possibilidade de trabalhar para Deus e também permitir que Deus trabalhe em nossa vida. Mas quando eu uso Deus para fugir dele, isso é um sinal da espiritualidade doentia. Segundo, ignorar as emoções de raiva, medo e tristeza. Ignorar isso. Eu falo que eu nasci na Igreja Batista. Estou há mais de 40 anos na Igreja Batista. Desde os meus 7 anos, eu frequento a Igreja Batista. Sou membro de uma Igreja Batista. Tenho o prazer de ser membro batista, que só os batistas herdarão o reino dos céus. Tenho um pleno prazer disso. Mas a gente foi ensinado muitas vezes de que o nosso culto deve ser um culto racional, que não deve envolver as emoções. E choro, alegria, na hora do louvor ou na hora da adoração, isso era algo que há um tempo atrás, há 30 anos atrás, não era possível e não se via numa igreja batista. Principalmente quem é membro batista, mais de 30 anos, sabe exatamente do que eu estou falando. Você que está chegando agora, se chegou numa época de ouro. Que bom que a nossa denominação mudou. Ainda existem algumas para mudar ainda, mas a nossa denominação mudou, que bom nesse sentido. E a gente ignora isso. A gente patrola as nossas emoções. A gente finge que nada está acontecendo. A gente minimiza a nossa dor, minimiza as situações e vamos pratolando tudo e vamos ignorando. E uma hora isso vai aparecer e a gente vai ter que resolver isso. Precisa resolver isso, não é como a gente ignorar. Terceiro, morrer por as coisas erradas. Ou seja, nunca mais quero servir a Deus em tal área. Nunca mais quero fazer isso para Deus. Nunca mais quero me envolver com as coisas de Deus. Nunca mais eu vou fazer e permitir que Deus faça isso na minha vida. Nunca mais. A gente morre para as coisas erradas. Quando nós morremos para as coisas erradas, revela exatamente que nós estamos com uma espiritualidade doentia. Quarto, negar o impacto do passado no meu presente. Nós somos o que somos hoje, é porque no passado algumas coisas aconteceram na nossa vida, que marcaram a gente, para alguns criaram feridas, dores, que fizeram com que hoje fossem resistentes a algumas situações. Mas a gente nega as coisas do passado. Eu não sou também a favor de você olhar o tempo inteiro no passado, mas ninguém na estrada dirige somente olhando para frente. Não. De vez em quando também olhamos no retrovisor. De vez em quando também fazemos isso. Demonstrando exatamente que nós caminharmos hoje, olhando para o futuro, precisamos também sempre olhar para trás, porque o passado trazem para nós lições para a transformação de vida. Mas se eu ignoro isso, a tendência de eu cometer os mesmos erros no presente e no futuro é muito grande. Muito grande. E quando nós ignoramos isso, revela exatamente que estamos numa situação doentia. Você não pode esconder o passado que passou por você. Não pode ignorá-lo. Você pode aprender com ele. 5. Dividir a nossa vida em compartimentos. Como eu já mencionei, corpo, alma e espírito, o que eu vou cuidar é somente do espírito, o corpo e a alma eu vou deixar para lá. A gente não pode dividir isso.
Nós somos um ser único e integral. Espiritualizar conflitos e tirarmos de nós a responsabilidade que temos em determinados momentos de relacionamentos com outras pessoas. E a gente está com um problema com alguém e a gente pega e diz, não, é o diabo que quer destruir. Sim, o diabo aproveita a falta de tato que nós tivemos em não lidar com aquela situação de forma saudável. E aí o diabo entra, aproveita o que eu e você fizemos no nosso relacionamento e tenta destruir isso. Mas quando a gente para e diz o seguinte, qual é a minha responsabilidade nisso? Eu tenho uma responsabilidade nisso aqui. Não é tudo diabo. Porque há um tempo atrás, eu sei que hoje diminuiu bastante, mas um tempo atrás existiam pessoas que não podiam tropeçar, que automaticamente já falavam, está amarrado em nome de Jesus. E tudo é o diabo. Isso é espiritualizar a coisa. Acontece alguma coisa de ruim na sua vida, uma decisão que você fez errada, uma escolha errada, você pega o seguinte, Deus quis assim. Será que Deus quis assim ou você que tomou uma decisão errada? E quando a gente para analisar e não espiritualizar demais a situação, a gente consegue então resolver muitas vezes os nossos conflitos. 7, encobrir a fragilidade, a fraqueza e o fracasso. Muitas vezes nós não sabemos lidar com as nossas fraquezas, não sabemos lidar com os nossos fracassos, a gente não sabe lidar com isso. Eu direciono principalmente a nós homens, como é difícil, uma coisa bem simples, a gente errou o endereço de algum lugar, a nossas esposas pegam e perguntam, você sabe para onde está indo? Sim, sei. No volante ali, fica tranquila, eu sei aonde eu vou chegar. E na verdade a gente não quer admitir o nosso erro, a nossa fraqueza, o nosso fracasso de não chegar naquele lugar. E a gente precisa admitir os nossos fraquezas, as nossas fragilidades, aonde a gente tem fracassado. Admitir isso traz para nós saúde espiritual e emocional. Precisamos lembrar que nós não somos, como diz Paulo Romero, no livro antigo, não somos super crentes. Não somos. Lembro quando eu era pequeno, a gente utilizava a seguinte expressão, você não tem peito de aço. A gente não é o super-homem. Nós não somos o super-homem, nem super-mulheres. Não, nós temos fragilidade, temos fracassos. Isso é humano. Isso é reconhecer a nossa humanidade. Por último, julgar a jornada espiritual de outra pessoa. Como a pessoa caminha com Deus, como que ela entende Deus, como que ela enxerga Deus, como que ela se relaciona com Deus. Estamos falando no ambiente de pessoas cristãs. Sempre digo, eu lembro que uma vez um irmão pegou e falou assim para mim, pastor, o senhor acredita na questão do dente de ouro? Eu falei assim, bom, eu não preciso disso para acreditar em Deus, Deus sabe disso, eu não preciso. Mas se existem pessoas que precisam ter um dente de ouro para reconhecer a ação de Deus, e Deus quer ser reconhecido por ela, Ele vai fazer, se Ele quiser. Ele vai fazer. Mas a gente julga a espiritualidade do outro. A gente julga a maneira como o outro busca a Deus. Quando nós começamos a fazer isso, revela exatamente uma espiritualidade doentia. Vale sempre lembrar os 3 exemplos que Jesus deu ao fato de Ele curar uma pessoa. Tenho certeza que você lembra de Jairo. Jairo vira para Jesus e Jesus fala assim, chegam até Jesus para ele e diz, sua filha já morreu, você não precisa mais incomodar o mestre. Aí Jesus olha para ele e ele pega e fala assim, Jesus, vai lá na minha filha e impõe as mãos. Porque eu sei, quando o Senhor impor as mãos, ela vai sarar. E Jesus foi. Se você crê assim, eu vou. Quando a mulher hemorrágica, ela apenas tocou. Ela não precisou que Jesus pusesse as mãos e orasse por ela. Mas ela simplesmente disse, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Ela tocou e foi curada. E você sabe do centurião. Senhor, meu empregado não precisa te tocar. Meu empregado não precisa que o Senhor vá até ele lá e imponha as mãos para que ele possa orar por ele. Mas se o Senhor quiser falar daqui, sem precisar ir lá, sem precisar tocar, eu sei que ele vai ser curado.
3 formas de entender a relação com Jesus diferente. 3 formas. E quando nós julgamos a forma do outro buscar Deus, nós estamos julgando a espiritualidade do outro. E isso significa que estamos com uma espiritualidade doentia. Não é nada a ver com o outro, é comigo. Sou eu. O problema nunca é o ambiente, nunca é o lugar. Nunca. Nunca. O problema sempre somos nós. Você acha que eu não tive crise de sair de igreja? Tive. Estava lá na minha igreja, eu dizia, não, essa igreja não é para mim mais não. Preciso de uma igreja melhor. Aí eu fui, Renascer em Cristo na época. Lins de Vasconcelos, quem conhece a Renascer, antes dela ter caído o teto, sabe que o teto dela era lindo. E eu fui para Lins de Vasconcelos, a igreja do momento, e eu fui para lá para Renascer. Cheguei na Renascer em Cristo, começou o louvor, e todo mundo sabe, você conhece, quanto você conhece o louvor da Renascer em Cristo? A gente só colocar no YouTube, gente, Renascer Praise. Gente, ao vivo, coisa de outro mundo. Coisa de outro mundo. Eu falei, meu Deus, que louvor. Que igreja linda. Que pessoal bacana. Eu lembro até hoje, irmãos, que entrou a bispa, desse tamanho assim, pernambucana. Pegou a palavra, depois do louvor, depois dos avisos. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos, principalmente você que é nosso visitante, seja muito bem-vindo, você que é a primeira vez, que nunca foi igreja nenhuma, seja muito bem-vindo ao nosso meio. Agora eu quero falar para você que é de outra igreja e veio aqui. Sim, para você. Você que chegou aqui na igreja, olhou e disse que era tudo bonito, que a igreja é bonita, que louvor é bonito, e você disse no seu coração, eu vou ficar nessa igreja. Se você for com esse mesmo coração que você entrou aqui na sua igreja, você nunca mais vai sair de lá. O problema nunca são as pessoas, somos nós. Eu voltei para aquela igreja, eu só saí daquele lugar porque eu fui morar em Cuiabá. Eu só saí da PIB de Cuiabá porque eu fui ser pastor em Poconé. Só saí de Poconé porque eu fui ser pastor em Primavera do Leste. Só saí de Primavera do Leste porque hoje eu sou pastor aqui em Rolim de Moura. Nunca é lugar. Sempre a questão somos nós. E somos nós que precisamos resolver as coisas internas no nosso coração, para que a nossa espiritualidade volte a ser uma espiritualidade verdadeira, uma espiritualidade vibrante, ou como diz Bill Hybels, sermos cristãos contagiantes. É aqui, internamente. E como é que a gente desenvolve isso? Como é que a gente vence isso? O texto de João, capítulo 4, nos ensina exatamente como fazer isso. Esse encontro de Jesus e a mulher samaritana nos ensina. A primeira atitude que você deve fazer é: desenvolva sempre uma atitude de olhar para o seu interior. Desenvolva isso. Como que está o meu coração? Como que está a minha vida? Como que está o meu relacionamento com Deus? Como que estão os meus relacionamentos com as pessoas? Como que eu estou? O que é que eu estou sentindo nesse momento? O que é que está me causando ansiedade? O que é que está me causando angústia? O que é que está causando dor? O que é que me causa alegria? O que é que está me causando satisfação? O que é que está me dando esse prazer de buscar, de ler a Bíblia, de orar? Como que isso acontece na minha vida? Quando a gente começa a observar essas coisas dentro de nós, a gente vai começar a identificar quais são as coisas que nos atrapalham e quais são as coisas que nos facilitam. A gente não faz isso no nosso dia a dia do nosso trabalho. Quando você tem lá a sua atividade do seu trabalho e você percebeu que não foi muito bom, e aí você desenvolve o que? Vou fazer de outro jeito. E aí você encontra outro caminho, e naquele caminho você diz: bom, cheguei onde eu queria chegar. Qual dos dois caminhos que você vai repetir? E por que a gente não faz isso dentro do nosso interior? Porque é exatamente isso que Jesus faz com a mulher samaritana. Os versículos 13 e 14 de João 4, ele diz o seguinte: Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus tira do foco dela para as situações externas da vida,
para as circunstâncias, para o físico, e faz com que ela olhe uma questão interior, porque ele fala de uma água que ele vai jogar dentro da pessoa, nele, não é externo, é interno, e será uma fonte, uma vida que vai gerar nele uma vida eterna, um conhecimento de Deus, uma aproximação de Deus, uma vida no Evangelho. Mas isso só acontece se nós tivermos uma disposição a olhar para o nosso interior e descobrir como é que está a minha vida nesse momento. Eu pergunto para você agora, como é que está a sua vida agora? Como é que está o seu coração agora? Será que você poderia dizer que você está em paz? Plenamente, não em paz, uma paz de iceberg, mas plena. Ou existe algo que ainda está incomodando o seu coração? Apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28 a 30, ele vai dizer o seguinte: que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Exatamente, que não há um exame interior, não somente na questão de participar da ceia, não somente isso, mas na vida. Ele diz: examine você a si mesmo, e discirna, ou seja, tenha um conhecimento de como que você está, e perceba se você vai participar ou não da ceia de forma digna, porque se você não fizer isso, se você não fizer o exame, o resultado disso é fraqueza, o resultado disso são pessoas doentes, e ele não está falando de fraqueza e doença espiritual só não, porque ele ainda usa a expressão, e não poucos que dormem, ou seja, não são poucos que acabaram morrendo por causa disso. O dormir para o apóstolo Paulo não é uma falta de vida espiritual, mas é questão de morte. Ele está falando exatamente de enfermidade, e nós sabemos hoje o quanto que as emoções mexem com o nosso físico, quanto que a nossa vida espiritual mexe com o nosso físico. Salmos falam para isso: o meu pecado faz doer os meus ossos. O salmista diz, a tristeza dele, por conta que ele pecou, fazia das suas lágrimas alimento. Como o nosso corpo é tudo envolvido, como que nós como pessoas somos todos envolvidos com tudo que acontece na nossa vida, mas como que a gente vai conseguir discernir isso? A gente precisa discernir, como o salmista diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Isso é avaliação. Ele está falando com ele mesmo, tentando encontrar uma razão que fez com que ele estivesse abatido, triste, sobrecarregado. Só que nós pulamos textos da Bíblia como esse e saímos patrolando tudo. Mas o desejo de Deus, se você quer sair da espiritualidade doentia, desenvolva uma atitude de sempre olhar para o seu interior e fazer uma avaliação. Se você quiser, eu tenho um questionário para avaliar a sua maturidade espiritual. É só você mandar para mim amanhã, que eu encaminho para você, ou você pode vir buscar aqui na secretaria, que eu vou mandar imprimir para que você tenha esse questionário para responder, se você quiser. Farei isso com o maior prazer. Segundo, livre-se da imagem reluzente das páginas das redes sociais. Livre-se disso. Livre-se de se mostrar quem você não é naquele momento. Ou decida colocar algo que mostre o seu interior. Não, pastor, eu não posso abrir meu coração assim nas redes sociais. A tristeza não, mas a alegria pode, né? A alegria pode. Porque a gente quer fazer das nossas redes sociais somente páginas reluzentes, somente as coisas boas, e queremos mostrar para os outros somente as coisas boas, e não mostrando exatamente como está o nosso interior. A gente desvia o assunto, a gente muda o assunto, para que não entre exatamente num ponto
aonde é necessário que a gente entre e a gente seja confrontado com a nossa situação. Então é melhor mostrar uma cara boazinha. É melhor mostrar uma foto que demonstre como eu estou. Olha o que a mulher faz com Jesus, versículo 19 e 20. A mulher então lhe disse: agora sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus Cristo perguntou dela: chama o seu marido. E ela falou: não tenho marido. Aí Jesus aponta, falou a verdade. Agora você olhou para o seu interior. Agora você está vendo a situação e aonde você está e quem você é. E Jesus começa a trabalhar com ela. O que ela faz? Onde é que é mesmo que deve adorar? Mudou a conversa, mudou o rumo do assunto, colocou ali uma página reluzente dizendo o seguinte: não, eu quero adorar Jesus, eu vou na igreja adorar. Mas Jesus queria tratar ela, queria cuidar dela, queria curar essas questões emocionais dela, que fazia ela buscar água meio-dia, quando ia ser buscado às 6 horas da manhã, porque meio-dia não tem ninguém na cidade. Ela não podia estar na fila esperando a vez dela pegar água e ouvir os cochichos das pessoas julgando, apontando para ela dos erros do passado, das coisas que estavam acontecendo na vida dela. Então, para ela fugir disso, o que ela fazia? Ia ao meio-dia, porque meio-dia não ia encontrar ninguém. Mas nesse dia ela encontra Jesus. Aliás, na verdade, Jesus se encontra com ela. Jesus se encontra com ela. E Jesus então fala para ela: olha, como que está a sua vida? E ela muda e usa Deus para fugir de Deus. Geralmente eu faço essa pergunta, né? Eu faço isso: irmão, não te vi ontem no culto, está tudo bem? Pastor, fica tranquilo, eu não fui, mas eu orei, eu li a Bíblia. Não perguntei se você orou, se você leu a Bíblia. Eu perguntei se está tudo bem com você. Essa foi a pergunta. Mas a gente usa Deus para fugir de Deus. A gente joga Deus para fugir de olhar para o nosso interior, e a gente joga as páginas reluzentes para que os outros vejam que tudo está em ordem na nossa vida, assim como a mulher samaritana fez. E a gente não pode fazer exatamente isso. A gente tem que fugir disso. Vou libertar você de um peso. Qual que é o peso? Que a gente faz isso para tentar agradar as pessoas. Isso que a gente faz. E o peso que eu quero levar você é: você nunca conseguirá agradar todas as pessoas, nem mesmo quem você agrada, você vai conseguir agradar o tempo inteiro. Um dos problemas que eu enfrentei na minha vida, enquanto levava uma espiritualidade doentia, era exatamente agradar pessoas. Exatamente isso. Eu queria o tempo todo agradar pessoas. Eu cresci querendo agradar pessoas. Nunca sabia dizer não. Sempre estava disposto para qualquer hora que a pessoa precisasse. Sempre. Só que isso foi um peso na minha vida, até que chegou um momento que eu não aguentei mais. Não aguento mais. Eu preciso me libertar disso. E aí me libertei desse desejo de querer agradar pessoas. E eu não faço tipo para pastor, e faço questão de não fazer tipo. Não faço. O que você me vê aqui, você vai me ver em qualquer lugar da cidade, em qualquer lugar onde eu estou. Eu não escondo nada de ninguém, nada, porque eu nunca vou agradar você o tempo inteiro, e eu me livrei de querer agradar o tempo inteiro. Me livrei disso. E a tendência dos pastores é exatamente dizer o seguinte: bom, eu não vou falar que eu posso agradar o irmão. Eu não tenho problema com isso, não tenho. Saiba disso, eu não tenho problema com isso, porque eu não vou te agradar o tempo inteiro. E mesmo que você goste tanto de mim, o pastor Carlos é legal, né? Ele fala umas coisas lá legal e tal. Eu sei que vai chegar uma hora que você vai ficar triste comigo, porque eu não vou conseguir manter isso, e nem quero manter isso. Eu não quero esse peso para a minha vida, não quero. Como diz o meu pastor, que me preparou para o ministério, e talvez, quem sabe, os irmãos vão ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, pastor Gilberto, hoje está em Minas Gerais. Ele falava assim para mim, que lá em São Paulo o pessoal me chamava de Alberto, eu sou Carlos Alberto, então
São Paulo, por causa do meu irmão gêmeo, José Carlos, chamava ele de Carlinhos, então eu fui o Alberto de São Paulo, e quando eu vim para fora, eu fui o Carlos Alberto. Então assim, e aí ele falava assim: Alberto, aprenda uma coisa, você não é Jesus Cristo que morreu pelo pecado de todo mundo. Você não precisa levar as dores e a angústia de todo mundo. Quem levou sobre si todas as nossas enfermidades foi Jesus, foi o único. O único. E depois de muito tempo eu aprendi isso. Muito tempo eu aprendi. E talvez você também precise aprender isso. Porque a gente, querendo agradar, a gente faz uma pose que nós não somos. Nós não somos. Evitamos conversas difíceis. Evitamos conflito o tempo inteiro. E na verdade o conflito, ele é útil para gerar mais intimidade. Mas quando a gente tem o desejo de querer agradar aos outros, a gente foge dele. Foge dele. Mas ele tem uma utilidade. Ele tem um benefício. E a gente não precisa ficar agradando o tempo inteiro as pessoas. O peso que eu quero levar a você é exatamente disso. Você não vai conseguir agradar os outros, principalmente se você faz uma página reluzente de bom cristão, de boa pessoa, quando na verdade você tem suas fraquezas, vocês têm os defeitos, e nós somos pessoas imperfeitas. Imperfeitas. Mas o peso da religiosidade para mostrar a nossa espiritualidade é tão grande, que a gente vive assim. Vive assim. E a gente não consegue viver um cristianismo leve. Aí a gente olha para Jesus e diz: o meu fardo é leve. Só que ser cristão nesse tempo para muitos é um peso. Um peso. Por quê? Porque quer viver agradando as pessoas o tempo inteiro. Ela não consegue ser ela mesma em todos os lugares. Um filósofo disse o seguinte: quando vivemos em sociedade, temos a tendência de viver de acordo com o que os outros pensam. Mas o verdadeiro homem é aquele que vive no meio da multidão e ainda mantém a mesma atitude independente quando está sozinho. Filósofo citado por Gordon MacDonald, do livro Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. Um livro que eu recomendo a leitura também. Ou seja, quando a gente está na multidão, a gente tem a tendência de não sermos quem nós somos. Darmos um eu, que existem alguns eus que a gente tem. Você tem um eu que você quer que os outros vejam. E a gente projeta esse eu para as pessoas. O que você quer que as pessoas saibam? A gente projeta esse eu. Você tem um eu que os outros veem em você. Por mais que você projete um eu, por mais que você queira demonstrar quem você é, os outros têm outra percepção muitas vezes. Outra percepção. Se você quer fazer esse teste, pergunte para os seus amigos de trabalho essa semana: como que você me enxerga? Por favor, não chore depois que você lê alguns, principalmente se você pedir anonimato. É só você pedir anonimato numa pesquisa, as pessoas revelam tudo que ela é. Se você pedir para ela, põe o seu nome, ela já não dá opinião. O quanto que a gente tem essa questão de não mostrar quem nós somos quando somos identificados. Mas para as pessoas fazerem isso no seu trabalho. O outro eu que você tem é o eu que você gostaria de ser, mas não é. Eu gostaria que eu fosse assim, eu gostaria que eu fosse aquilo. Mas existe um eu, que é o eu verdadeiro, que só Deus conhece. Que quando a gente chega diante dele e diz: Senhor, eu não quero ter uma fachada reluzente, eu quero descobrir quem de fato eu sou. E Deus escancara e confronta a gente e diz: você realmente não tem marido. Tivesse 5, e o que você tem hoje não é teu. Deus escancara para a gente, mostra quem nós somos. Mas para isso é necessário que você diga o seguinte: eu não quero ter as páginas reluzentes, como as redes sociais. Terceiro, que a conversa com Jesus, a mulher samaritana nos ensina sobre exterminar a espiritualidade doentia. Tenha um relacionamento real com Deus e com as pessoas. Porque uma vez que você decidiu não demonstrar isso, então se mostre realmente real e se relacione com as pessoas de forma real. Se relacione com Deus de forma real.
Um dos textos que eu sempre lembro acerca de Jesus, quando ele fala exatamente quem nós somos, e muitas vezes falamos com Deus algo que não é sincero, é quando ele fala sobre a oração. Ele pega e diz: olha, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta do seu quarto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Durante muito tempo eu perguntei, por que não é ouvir, por que é ver? Porque Deus olha o nosso coração. Porque muitas vezes as nossas palavras, as nossas expressões, não é exatamente o que está aqui no nosso coração. E sempre dou esse exemplo: o dia para você foi péssimo. Se você pudesse ter apagado aquele dia da sua vida, você teria apagado. Mas quando você termina o dia, você vai orar agradecendo a Deus antes de dormir e diz: Senhor, muito obrigado por esse dia. Aí Deus olha o seu coração e diz: mas não é isso que o teu coração está demonstrando. O que o teu coração está demonstrando é que você quer apagar esse dia da sua vida, que você não quer existir mais. Talvez as nossas orações precisam ser orações como as orações de Jeremias, do profeta Jeremias. O profeta Jeremias teve um tempo de profeta muito difícil. Ele é conhecido como profeta chorão, não porque ele chorava demais, irmãos, é porque ele sofria demais. Jeremias foi um profeta sofredor, foi jogado no poço, foi espancado, foi desacreditado como um profeta. E ele via aquele ofício de profeta difícil, sobrecarregado. E aí ele tem um determinado momento que ele vira para Deus e diz: o Senhor me enganou. O Senhor me enganou. E eu só estou aqui nesse ofício porque o Senhor é mais forte do que eu. Porque se não fosse isso eu não estaria. Talvez a sua versão é: seduziste-me e fui seduzido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. O que ele estava falando? Falando do seu ofício de profecia, que era muito difícil, sobrecarregado, que ele não estava aguentando e só estava ali porque Deus estava mandando ele. Aí eu pergunto para você: quantas vezes você teria coragem de fazer esse tipo de oração para Deus? Ao terminar o seu dia. A gente não tem um relacionamento tão real com Deus, então tão real com as pessoas. Se a gente quer se livrar da espiritualidade doentia, a gente precisa se livrar das máscaras que a gente tem e revelarmos quem nós somos. E como pessoas que estão querendo ter um relacionamento real, não julgam quem está mostrando quem é, mas a gente abre o nosso coração e mostramos as nossas lutas, as nossas fraquezas, e compartilhamos um com o outro o sentimento que leva a um crescimento e amadurecimento. Isso é koinonia, comunhão bíblica. Isso é comunhão. A igreja não tem comunhão se ela se encontra todos os dias nos mesmos horários, as mesmas pessoas. A igreja tem comunhão, e aí traz esse grego, koinonia, quando compartilha suas emoções. Isso é koinonia. Isso é comunhão. Enquanto nós não compartilhamos quem somos, que está dentro de nós com outros, a gente não tem comunhão, a gente tem relacionamento superficial e ele não é real. O que Deus espera de nós é que possamos ter um relacionamento real. E é por isso que ele diz no versículo 28 e 29 de João capítulo 4. João escreve assim: quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria por ele, por acaso, o Cristo? Olha, venham, porque esse homem falou tudo o que eu tenho feito. Imagine uma mulher que ficava se escondendo. Provavelmente era conversa, pauta, em vários outros lugares da cidade. Ela não se incomoda com isso. Provavelmente ela até poderia dizer: olha, vem aqui que Jesus sabe quem eu sou, assim como vocês dizem que eu sou. Jesus sabe que eu sou assim. E Ele deve ser o Cristo, e Ele é o Cristo, porque Ele me conhece como eu sou. E só o Cristo poderia me conhecer. Então não preciso mais me esconder de vocês, agora estou falando com vocês. Não preciso mais ficar distante de vocês, agora eu me envolvo com vocês.
E aquele povo volta para ela e diz: olha, de fato, aquele é o Messias. E nós cremos também, Messias. Há uma nova relação entre ela e o povo. Começa a desenvolver um relacionamento real. E o texto diz que a partir dali outros também se converteram, outros também foram tocados pelo cristianismo e foram mudando sua vida, restaurando seu relacionamento. E é isso que o Senhor faz conosco, quando nós decidimos ter um relacionamento real com Ele e com as pessoas. Há um crescimento, há um amadurecimento. Versículo 23 e 24, ele vai dizer o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 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 Acho tão interessante porque quando fala da batalha espiritual, Paulo vai usar o cinturão com o significado da verdade. E o cinturão, o cinto, era o que segurava toda a armadura. Toda. Do soldado romano. Toda. Se não houvesse o cinto, a armadura não ficava no corpo do soldado romano. Era necessário esse cinto para que ela permanecesse. E ele diz: olha, o que sustenta a sua vida, e o que sustenta a nossa vida é verdade. A gente não precisa mais demonstrar quem nós somos para os outros. Meu desejo que a nossa igreja seja formada por pessoas reais, que têm sentimentos reais, que se relacionam com Deus que é verdadeiro, de forma real. E que a gente não tenha uma espiritualidade doentia, mas desenvolva uma espiritualidade emocionalmente saudável. Vou pedir que você abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Talvez eu não saiba tudo o que acontece na sua vida. Talvez eu não saiba em que momento que está a sua espiritualidade. Mas Deus sabe. E você sabe. Você é que pode dizer se você tem tirado tudo isso que a gente aprendeu nessa conversa de Jesus e Samaria, ou se de alguma forma ainda tem essas coisas na sua vida. O que Deus pede para você é que você elimine isso, seja o que for. Seja o que for. Para que você viva plenamente aquilo que o Senhor tem para você. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu vou pedir que você ore, dizendo: Senhor, eu não quero mais uma espiritualidade doentia, mas eu quero correr com perseverança a corrida que o Senhor tem para nós. Primeiro passo para a espiritualidade emocionalmente saudável: elimine o problema da espiritualidade doentia e viva plenamente o que o Senhor tem para você. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos suplicar, da mesma forma, Senhor, como o Senhor restaurou aquela mulher. Nós não sabemos o nome, só sabemos que era de Samaria, mas o Senhor transformou aquela vida. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor transforme a nossa vida, e que possamos, ó Deus, desenvolver maturidade emocional e espiritual, que possamos crescer no Senhor a cada dia, desenvolvendo cada vez mais, ó Deus, um relacionamento melhor e mais íntimo com o Senhor e real, e também, ó Deus, com cada um de nós. Que o Senhor faça de nós
Uma igreja que não se esconde daquilo que nós temos que fazer pelo Senhor, mas que sejamos uma igreja que permite que o Senhor trabalhe em nosso coração, para que possamos alcançar a maturidade. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém.